E a evolução dos batistacas, que você falou ali, né? O início, você tinha batistacas de madeira, bem diferente do que a gente tem hoje, né? Que é a parte de metal, os mais recentes ali, a gente está com batistacas de esteira, com toda uma tecnologia envolvida, uma eletrônica embutida dentro dos equipamentos. Naquela época não se tinha nada disso, né? E é engraçado você observar a evolução que se teve ao longo do tempo. Como que eram os batistacas, esses batistacas de madeira, como que eles foram evoluindo? Isso é uma história, no mínimo, um tanto quanto inusitada, eu diria, né? Olha, funcionaram durante muito tempo muito bem. Eu diria que da década de 50 até por volta de 85, eles predominavam. Existiam duas vertentes. A vertente, enfim, dos barriga no chão, né, que era sobre pranchas de madeira, e os de rolo, né? Mas, basicamente, todos os de barriga no chão eram de madeira, né? Eu me lembro uma história folclórica, né? Que já na década de 80, início da década de 80, né, a Benapar ainda usava os batistacas de madeira, e o professor Golombek, quando da fundação do Carrefour Champagnat, em Curitiba, ele olhou e falou assim, não, mas esses batistacas são medievais, né? Ele falou, mas funcionam há muito tempo, né? Então, eu diria que 30 anos, de 50 a 80, predominaram esses batistacas de madeira. Aí os de rolo, os de esteira começaram a ter uma participação forte a partir de 2005. Mas, especialmente nos centros mais afastados, ainda existe muito batistaca de rolo, né? Eu diria cidades como Belém, por exemplo, o batistaca de rolo ainda permanece. Agora, de madeira não existe mais, até mesmo porque, com a questão ambiental, né, essas madeiras que vinham do Pará hoje devem custar uma fortuna. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, além disso, né, acho que a maior prova de todas é que eles funcionavam, né? Então, Sim. existia essa cravação amplamente, todo mundo utilizava, né? E outra questão também que eu acho que é importante ressaltar é a questão da técnica propriamente dita. Você comentou ali da parte de cravação até a nega, né? E esse conceito de cravação até nega, ele foi evoluindo aos tempos, e hoje faz algum tempo já que a gente já trabalha, vamos dizer assim, na nova geração ali já, a gente já está trabalhando o tempo inteiro dentro de estacas flutuantes. É óbvio, quando é necessário, quando a técnica manda, a gente tem que ir para a linha da nega. Mas, hoje em dia, por exemplo, vou citar aqui algumas indústrias aqui dentro da cidade industrial de Curitiba, não seguiram essa lógica de ir até a nega, né? Então, isso também houve uma evolução. Imagino que teve muito a ver também com a normatização, porque conforme foi passando o tempo, existiram vários estudos em cima de cada elemento dentro da fundação, e isso permitiu que a gente tivesse evoluções tecnológicas. Então, a norma, imagino que deva ter muita influência. Como é que é essa questão da técnica ali? Como que foi essa evolução da técnica e da norma? Você tem alguma coisa em relação a isso? Olha, basicamente, eu te diria que a mudança foi uma mudança que basicamente relacionou a capacidade por atrito lateral e de ponta, né? A primeira obra que eu me recordo de ter acompanhado foi por volta de 1977, 78, e foi a fábrica da Volvo, em Curitiba, né? Em que foi usada extensivamente a estaca flutuante. Eu vou avaliar, seria da ordem de 20 a 30 mil metros de estaca, né? com pleno sucesso, né? E já nessa época, a Benapar tinha alguns métodos práticos, né, de verificar isso. O Luciano Decour, junto com Arthur Quaresma, tinham alguns métodos práticos, né, mas que não eram publicados, né? O que eu consigo lembrar das primeiras publicações são trabalhos que até hoje são usados no Brasil e que mereciam uma revisão, né? Acho que os próprios autores concordam, né?
foi o método do Luciano e do Arthur Quaresma, em São Paulo, né? E o do Aoki e o professor Veloso, no Rio. Basicamente, vamos dizer, nas duas tradições fundamentais, o método do Luciano Decour e do Arthur Quaresma, né? Basicamente foi feito em estacas pré-moldadas, né? Já circulares, porque na época, né, e aí tem a ver com a entrada do meu pai na Benacchio, no início da década de 70, fim da década de 60, onde o processo de fabricação começou a usar estacas circulares. Mas, enfim, esse método foi baseado em provas de cargas feitas pela Ingessolos, que era do Arthur Quaresma, e o Luciano Decour analisando, né? Mas já definindo parâmetros para capacidade de atrito lateral e de ponta. Do mesmo modo, o professor Nelson Aoki e o professor Dirceu Veloso fizeram o mesmo no Rio de Janeiro, mas não baseado em estacas cravadas, porque essa não era a tradição do Rio de Janeiro, né? Que muito fortemente estava ligado a estacas Frank. Então, essa transição da capacidade de carga de ponta e avaliação pelas fórmulas dinâmicas, como a dos holandeses e a de Blix, ocorreu, enfim, se eu puder dar uma data, 73, 74, né? Coincidiu com a entrada do Adalberto, o meu pai, na Benacchio, e do método do Luciano Decour e do professor Aoki. Do Decour, intuitivo inicialmente, e do Aoki, eu não sei dizer, né? Não acompanhei tão de perto, né? E o meu pai publicou um método em 82, o Roberto do Amaral. Então, foi esse o início da mudança da nega para atrito lateral mais ponta. Não, interessante, bacana.